Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, presidência de honra de Jorge Andréa e de todos os nossos demais mentores que mantiveram viva até hoje e certamente nos ajudarão a manter viva essa instituição que é, sem dúvida alguma, um projeto do plano espiritual. E dando início a esta nossa nova oportunidade na programação, nós rogamos juntos a Jesus, Mestre querido, que nos abençoe ainda uma vez, em especial, para esta nossa reunião de estudos no ICEB. Distende, Jesus, raios de tua inteligência cósmica sobre a nossa e, particularmente, sobre a inteligência de nosso querido expositor de agora, Moacir Costa de Araújo Lima, e por sobre todos nós que aqui estamos em ambos os planos de existência, recebendo também, como Moacir, vibrações de teu augusto coração para que mentes e corações unidos possamos aurir os benefícios do estudo, da dilatação dos horizontes de compreensão e de amor ao teu Evangelho e à doutrina espírita, codificada pelo nosso querido Allan Kardec. Guarda-nos sob tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Estamos, portanto, recebendo mais uma vez, para nossa alegria, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, nosso irmão, nosso companheiro, Moacir Costa de Araújo Lima, que é físico, advogado, escritor, conferencista internacional, mestre em linguística aplicada na área da lógica, de lógica da linguagem natural. Com você, Moacir, somos todos ouvidos. Fique em paz. Bom dia a todos os amigos que nos assistem nesse momento, para tratarmos sempre do nosso desenvolvimento espiritual. Nós falamos em conteúdos científicos, falamos em conteúdos de filosofia, mas não podemos perder de vista o nosso grande objetivo, que é a divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus, a divulgação dos conhecimentos da fé raciocinada, da doutrina espírita, embasada hoje, confirmada hoje, pelos grandes postulados da nova ciência. Nós sabemos que sempre existe algum tipo de reação, mais ou menos forte, ao novo, e não poderia ser diferente no conhecimento da espiritualidade. É essencial que nós compreendamos que a espiritualidade não representa momentos isolados da nossa vida. A espiritualidade representa a nossa existência, a nossa conexão com os planos superiores, a nossa possibilidade de não termos vivido em vão, de estarmos realizando uma experiência que continua, que se amplia na mesma medida em que ampliamos os nossos conhecimentos, e assim vamos realizando a grande tarefa, transformada a partir dos dizeres de Allan Kardec em lei, que é evoluir sempre. Nós só evoluímos quando nós temos um objetivo em nossa existência. O nosso objetivo tem que ser buscado com consciência, com persistência, e nós não podemos, obviamente, confundir objetividade com angústia. Nós temos metas, nós temos alternativas, nós temos as nossas possibilidades de vida. E como Kardec afirmou que o espiritismo seria científico, o que foi uma afirmação surpreendente naquela época. Uma das mais corajosas afirmações no mundo da filosofia, porque, vejamos, a crença na espiritualidade, o exercício da mediunidade, o conhecimento da reencarnação são quase tão antigos quanto a presença do homem na face da Terra. Mas, exatamente devido a um período obscuro de imposição religiosa, de dogmatismo absoluto, em que era proibido pensar, em que era proibido raciocinar, embora as grandes ideias dos precursores da doutrina, entre eles
os grandes filósofos gregos, como Sócrates, retratado em Platão, e a fundamentação da lógica aristotélica, não havia um mecanismo mais concreto, mais objetivo de conhecimento da espiritualidade. Se confundia muito o espírito com magia. Se confundiu durante muito tempo o aparecimento de um espírito com assombração, com fantasma, de tal modo que a humanidade como um todo passou a ter medo da espiritualidade, que é a sua própria essência, porque nós somos espíritos. E se nós temos medo dos espíritos, nós temos um terrível medo de nós mesmos. Ainda temos coragem, com todo esse medo, de nos olhar no espelho, porque sabemos que o espírito não aparece refletido ali, é só o corpo físico. Então, com a doutrina, nós tivemos uma sistematização. Como várias vezes afirmou o nosso querido e iluminado irmão Divaldo Pereira Franco, a mediunidade é a chancela, é a garantia da sobrevivência. Porque não seria lógico nós admitirmos que depois da vida física nós continuássemos a existir se não mantivéssemos nenhum tipo de comunicação com o plano que acabamos de deixar, com as pessoas que queremos bem e ficaram por aqui. E isso é confirmado hoje pelos postulados da própria física, quando se estudam os elementos. Hoje, em física, não se pretende estudar um elemento isoladamente. Se diz até que os elementos materiais são os piores objetos para a pesquisa científica, porque não apresentam a universalidade. Isto quer dizer que o simples estudo da materialidade das coisas não levou praticamente a nada. E o que interessa hoje é a capacidade de um elemento se relacionar com outro. Por que nós descobrimos que há dois tipos de cargas elétricas, positiva e negativa? Através da interação entre essas cargas. Algumas se repelem, outras se atraem. Essa diferença comportamental, essa diferença experimental, em que um elemento age em função da presença do outro, e em que se fala como grande realidade os campos existentes, isso nos mostrou que também no campo da espiritualidade nós não poderíamos ter esse isolamento. Tecnicamente, em termos da física contemporânea, se nós descobríssemos um elemento qualquer que não interagisse com nada no universo, nós simplesmente diríamos que esse elemento não existe. Porque para ser descoberto, ele tem que interagir com outros, ele tem que ser observável, quem sabe, por um microscópio eletrônico, ou deixar ao menos um rastro numa cana de Wilson para que se saiba da sua existência. Então, a mediunidade, nesse sentido, e confirmando essa linha de orientação do pensamento, essa linha de orientação da pesquisa da física contemporânea, a mediunidade veio, antes disso, provar, mas por esse mesmo caminho, a existência do espírito, a nossa imortalidade, que não teria qualquer sentido se não houvesse a comunicação. Hoje nós sabemos que há elementos que só existem a partir daquele instante em que são observados, que só são considerados e estudados na medida em que são capazes de interagir com outros. Isso nos dá duas conclusões muito importantes. Uma, a absoluta negatividade do egocentrismo. Se eu não me comunico, se eu não sou capaz de interagir com o meu semelhante, se eu formo grupos de isolamento, ou até pior do que formar um grupo de isolamento, eu me considero o próprio grupo isolado, eu estou inexistindo para fins da evolução da espiritualidade. Em termodinâmica, nós sabemos que todo sistema incapaz de trocar ou matéria ou energia, que no fundo são o mesmo, só uma classificação, com outros sistemas, está termodinamicamente morto. Então, essa é a primeira conclusão importante. A segunda conclusão importante é que só através da mediunidade nós trocamos ideias, nós trocamos energias, nós trocamos sentimentos com o plano da espiritualidade, e só assim
nós podemos ter a fé raciocinada, não simplesmente a crença, mas a convicção de que a espiritualidade é a nossa essência e o mundo espiritual não é uma simples fantasia, não é uma fantasmagoria assustadora, um oceano povoado de serpentes. Não, é a nossa realidade, é a continuação da nossa existência. Por isso é que nós sabemos, e também aí temos uma confirmação do que se diz em todas as nossas reuniões mediúnicas, a grande lei das atrações, e sabemos que nós recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Mas há um detalhe que é muito interessante em toda essa nova pesquisa, em todo esse novo paradigma científico. Primeiro, que há uma grande diferença entre uma mudança de paradigma científico e uma mudança de paradigma político. Infelizmente, isso por falta de compreensão dos homens, porque não deveria ser assim, na mudança de paradigma político, parece que o novo quer destruir o velho, que nada do que existiu antes tem qualquer tipo de valor e não se pode buscar qualquer tipo de apoio, mesmo de raciocínio, naquele paradigma sociopolítico antigamente existente. Dentro da ciência é completamente diferente. O novo paradigma não destrói o antigo, simplesmente acrescenta-lhe conhecimento. O novo paradigma é uma ampliação do paradigma antigo. Todos os problemas que o paradigma antigo resolvia continuam a ser resolvidos por sua aplicação. Onde o paradigma antigo se tornou insuficiente, onde ele não apresentou caminhos, respostas adequadas, nós utilizamos o novo paradigma. Por exemplo, nós mandamos um satélite ao planeta Marte simplesmente utilizando a mecânica newtoniana. Porque a mecânica newtoniana resolve esse tipo de problema de aceleração de corpos, de entrada em órbita, de gravitação, embora não com o mesmo fundamento teórico. Mas no momento em que a mecânica newtoniana falha, é insuficiente para resolver uma problemática, como, por exemplo, não são os princípios da mecânica newtoniana que nos explicam como nós lemos, através do laser, um código de barras de uma mercadoria qualquer que vamos adquirir em uma loja ou em um supermercado. Aí nós utilizamos a física nova. Mas o mais importante nessa física nova é a filosofia. Porque, de acordo com a interpretação do mecanicismo da física newtoniana, não havia lugar para qualquer estudo do que hoje nós chamamos de espiritualidade. A mecânica newtoniana, interpretada no campo da filosofia da ciência, deu toda a base filosófica do chamado materialismo realista, que hoje nós sabemos não tem nada de realista, que o conceito de realidade está completamente subvertido pelo comportamento das partículas descobertas pela nova ciência e que dependem, para seu funcionamento, da consciência do observador. Então, o paradigma antigo é usado até aquele ponto em que ele é insuficiente para dar respostas. Então, podemos fazer aí uma comparação. Os sistemas religiosos antigos tiveram grandes méritos, sem dúvida alguma. Afora o conhecimento da espiritualidade, nós temos também toda a grande ação social feita em nome de movimentos religiosos ao longo de toda a nossa história. Mas, em termos de sobrevivência, havia muitas lacunas. A reencarnação mal interpretada nos fazia entender que podíamos amanhã encarnar numa lagartixa, embora os cérebros de alguns se assemelhem no seu conteúdo e atividade, mas sabemos que isso não pode acontecer. Havia também a crença em castigos ou em prêmios eternos. Um prêmio eterno, sem evolução, seria a coisa mais aborrecida do que se poderia apresentar a alguém. Nada mais a fazer, nada mais a estudar, a compreender, a evoluir. Um castigo eterno seria de uma crueldade inominável.
por 50, 80, 100 anos de vida, ser condenado eternamente ao atraso, eternamente ao sofrimento. Um fracasso da própria divindade, cujo conceito antropomorfizado não combina de modo algum com o conceito da inteligência suprema. Esse castigo eterno era um fracasso de Deus. Criou o homem à sua imagem e semelhança para lançá-lo no fogo do inferno para todo sempre. Então havia rascunhos de conhecimento da espiritualidade, embora grandes aprofundamentos no terreno da filosofia. No que se refere especificamente ao espírito, havia só esboços, e esboços muitas vezes afastados da realidade. Existe Deus? Respondiam as crenças antigas, existe. Quem é esse Deus? Vejam que, inteligentemente, no Livro dos Espíritos, mudamos o quem para quê, para exatamente afastarmos aquela formulação, aquela figura humana. Existe. Como é que ele é? Ele é terrível. Ele deve ser temido. Nós temos páginas e páginas, citações e citações da ira de Deus, Deus ficando furioso e imediatamente se vingando de alguém. Isso é atrasado até mesmo para nós. Nós temos que ser os senhores das nossas emoções e não os escravos delas. Então, a divindade suprema era uma divindade extremamente irada, parcial, porque injusta. Aqui honrava os seres humanos de maneira diferente. O espírito era algo de que nós falávamos, mas que não se manifestava, apesar de todas as cenas e todas as narrativas bíblicas em que há o aparecimento de anjos ou o aparecimento de espíritos propriamente ditos, se quisermos até estabelecer alguma diferença naquela linguagem, nada era sistematizado. As consultas ao chamado mundo espiritual eram muito vagas. Então, desde o conceito fundamental da inteligência suprema, do Criador, nós não tínhamos boas noções. Claro, não temos a pretensão de entender a inteligência suprema em seu todo com nossa inteligência limitada, mas vamos entendendo pouco a pouco as suas qualidades, que não se compatibilizam com parcialidade, com vingança, com o povo eleito, porque todos os seres criados por Deus são eleitos por ele. Não pode haver essa diferença. Então, nós tínhamos dúvidas quanto à comunicação, nós não tínhamos nenhuma sistematização. E é por isso que, durante muito tempo, a humanidade separou o que era determinante da crença e o que era determinante do raciocínio. Não são poucas as figuras científicas que dizem, bom, quando se trata da espiritualidade, quando se trata de Deus, quando se trata da alma humana, não há que raciocinar. Eu raciocino no laboratório, eu raciocino na minha pesquisa, o resto é questão de crença. E essa questão de crença fez com que, pouco a pouco, diante daquela imagem apresentada de Deus, um Deus tirano, um Deus cruel, um Deus irado, um Deus muito nervoso, de baixa autoestima pelo tipo de atitudes narradas, esse Deus fosse, pouco a pouco, esquecido pelos grandes pensadores. Então, havia que apresentá-lo devidamente. Havia que substituir fantasma por espírito. Havia que substituir aparição por comunicação mediúnica, por vidência, por clarividência. E esse mundo espiritual ignoto com o que não tínhamos contato, porque não podíamos nos contatar nem com as almas mandadas para o céu, nem com as almas que ficavam para sempre no inferno e nem com aquelas que passavam por uma flambada no purgatório. Não havia qualquer tipo de possibilidade de comunicação. Aí, a imensa tarefa da doutrina dos espíritos e do codificador Allan Kardec, transformar uma confusão de ideias em uma sistematização doutrinária, em uma filosofia apoiada na ciência e confirmada cada vez mais pela ciência contemporânea. Por quê? Como dissemos, em termos de mecanicismo, na filosofia da ciência, não havia lugar para pensamento de espiritualidade. Em termos da relatividade da ciência quântica,
que formam agora o novo paradigma científico. Para a estranheza de muitos pesquisadores, já há uma grande abertura para a espiritualidade. Nenhum físico hoje duvida de que a consciência do observador influencia o comportamento das partículas subatômicas. E todos eles dizem, oficialmente, em termos de conhecimento da física, não sabemos exatamente o que é a consciência. Na verdade, se nós pensarmos, a física está pedindo socorro à filosofia espírita, à filosofia da espiritualidade, porque confessa, existe essa consciência, mas não sabemos muito bem o que é. Como as religiões antigas, existe o espírito, mas não fala com ele que é perigoso. Ele não pode se comunicar. Então, nós estamos vivendo esse mesmo paradoxo. E é preciso que tenhamos essa coragem de estudar nossa doutrina e divulgá-la, sem medo do ranço acadêmico, sem medo da reserva daqueles que, agindo de modo anticientífico, embora falando em nome da ciência, recusam sem estudar. A recusa prévia é tão ilógica, é tão ignorante quanto a aceitação sem exame. Eu aceito tudo que alguém diz. É o meu ídolo, é o meu líder, não erra nunca. Isso é tão errado quanto recusar sem nós argumentarmos. Vejamos qual é o método científico. Outro mérito de Kardec, admitir a possibilidade de falha. O mecanismo da mediunidade não é um mecanismo 100%. Nem toda comunicação é real como comunicação. Em toda comunicação existe o animismo. Então, saber essa lei de possibilidade, isso é só da ciência moderna. A ciência antiga só trabalhava com verdades absolutas. E, por isso, não avançou o suficiente e teve seu paradigma substituído por outros paradigmas. No método científico, nós hoje trabalhamos com possibilidade, com o cálculo de probabilidades e não com absolutismo. Então, Kardec não disse que eu sou o enviado de Deus, o que eu vou dizer agora foi me dito pelo próprio Ser Supremo. Quem é o homem para duvidar do Ser Supremo? Não, ele se analisa. Se o teu coração não aceita, se tua mente não aceita, analisa mais. É preferível rejeitar verdades. Que coragem em algo que tinha ligações com o sistema espiritual. Que coragem. É preferível rejeitar verdades, aceitar mentiras. Não estamos dando uma obra terminada, a obra continua. Claro, porque nós estamos indo rumo ao infinito. E por maior que seja o nosso conhecimento, a distância até o infinito é ainda infinita. Há muito a percorrer sempre. E essa ideia de distância infinita, de nós até o Ser Supremo, essa ideia que nós temos na introdução do Livro dos Espíritos. Não há lacunas na evolução material, na evolução biológica. Há sempre um elo intermediário. Como pretenderíamos, então, que entre o homem e Deus não houvesse elos intermediários? Não houvesse seres com evolução maior do que a nossa, mais próximos? E esse desafio da evolução, quando nós encaramos esse desafio, quando nós temos aquela vontade de aprender e associar essa aprendizagem espiritual a nossos atos, a fé sem obras é morta. Quando nós vemos que o perdão dignifica aquele que perdoa e libera-o de muitos sentimentos negativos, que o amor tem que ser exercido através da caridade, e não apenas escrito ou dito em prosa e em verso, nós estamos unindo o conhecimento filosófico com a ação que dignifica o homem e leva-o a realizar a tarefa da evolução. Então, nesse sentido, a doutrina veio tirar aquele véu que nos impedia de observar o nosso verdadeiro mundo, a nossa verdadeira origem, que é o mundo da espiritualidade. Começamos a falar em termos de energia, em termos de vibração, em termos de atração, e fomos vendo pouco a pouco que não há diferença entre conhecimento científico e conhecimento espiritual. São objetos diferentes de estudo, mas nós utilizamos o mesmo método, só a partir de Allan Kardec. Utilizou o método científico, vigente na época.
O método introduzido por Galileu. Primeira etapa, observar. Vamos observar o fenômeno. Não vamos negá-lo. Não vamos ter medo dele. A partir da observação, as mesas estão girando, as mesas estão batendo, as mesas estão mandando mensagens. Observamos. E, a partir daí, formulamos hipóteses. As mesas batem aleatoriamente. Não, mas as mesas transmitem mensagens com o alfabeto combinado. Essas mensagens vão além do conhecimento dos próprios presentes. Essas mensagens são inteligentes, a menos que se prove, e essa seria a grande pedra de toque para desviarmos do conhecimento materialista, que a mesa possui um sistema nervoso central, cérebro, etc., capaz de ter ideias, que para o materialismo as ideias vêm daí. Nós concordamos com Chico Xavier. O cérebro é o gabinete da alma. Então, se essas mesas transmitem mensagens inteligentes, elas são inteligentes. É uma hipótese. Mas as mesas não são inteligentes. As mesas produzem um fenômeno inteligente. Um fenômeno inteligente só pode provir de causas inteligentes. Pergunta-se à mesa: que comunicação é essa? E ela diz: não sou eu mesma. Não é esse médium que está aí. Identifica-se no plano espiritual. Então, nós começamos a formular hipóteses. Então, nós observamos e nós formulamos hipóteses. Mas não podemos ficar aí. Aí precisamos o quê? Experimentação. Perguntas a médiuns de todo o mundo que não se conhecem e respostas coerentes. Respostas compatíveis. E, a partir, então, da experimentação, e baseada no cálculo de probabilidades, porque nada em matéria de informação, nada em matéria de equipamento eletrônico, nada em matéria de equipamento humano é 100%, é infalível. Então, a partir do cálculo de probabilidades e tendo experimentado, nós concluímos. Mas a conclusão é a última etapa. O Espiritismo nos permite duvidar e nos manda pesquisar. É uma doutrina a ser estudada e vivida, porque nós só temos convicção para agir dentro de determinados princípios quando nós sabemos a veracidade desse princípio. Se eu não acredito numa mensagem, eu não vou praticá-la. Se eu não tenho confiança em uma informação, eu não vou levar essa informação adiante e nem tomar atitudes de acordo com esse tipo de informação. Então, essa é a grande revolução realizada no conhecimento humano por Allan Kardec, que deveria ser muito mais conhecido do que é atualmente, que deveria ser muito mais divulgado do que é. Nós, felizmente, fazemos a nossa parte, porque só quando a pessoa se esclarece, só quando ela acredita em alguma coisa. E para acreditar, nós precisamos ter o nosso raciocínio satisfeito. Para espancar as dúvidas, nós temos que ter certezas embasadas em conhecimento científico, em conhecimento comprovável, em resultados experimentais. E aí nós temos aquela convicção que nos faz agir corretamente. Hoje a biologia prova que perdoar faz bem para quem perdoa e não para quem é perdoado. Hoje a medicina prova que amar faz bem à saúde. Enquanto os céticos ficam botando no amor prazo de validade e coisas do gênero. Amor dura 5 anos. Tem alguns que dizem exatamente quanto tempo é capaz de durar cada tipo de amor. Mas nós preferimos ficar com Diotima, a mestra do amor de Sócrates, que dizia que há diferentes tipos como diferentes degraus, mas nenhum pode ser suprimido. Todos os tipos de amor são verdadeiros, são úteis. E hoje a ciência está mostrando que o amor tem influência mesmo à distância. Assim sendo, nós temos que nos gratificar por termos chegado a esse nível de conhecimento hoje, em que ciência e espiritualidade estão unidas. E a física quântica nos diz exatamente isso, que nós somos emissores e receptores, mas recebemos nas frequências em que vibramos. O que diz o livro dos médiuns, quando trata do tipo de comunicação e do tipo de entidade que nós atraímos para junto de nós, o que também está presente
na introdução do Livro dos Espíritos. Os espíritos, a não ser os zombeteiros e os existentes. Outra grande conclusão de Allan Kardec: nem todo espírito está bem intencionado. Existem pessoas com más intenções que, ao morrer, não se aperfeiçoam pelo simples fato de terem morrido. Então, nem todas as mensagens têm um bom conteúdo. E do que depende isso? Já dizia o Espiritismo, já dizia Leon Denis, depende de um coração puro, depende de uma mente, depende de intenção. No Livro dos Espíritos, que nos aconselha ler com a boa intenção, com o bom objetivo, para sabermos bem interpretar a mensagem que nós estamos recebendo. Então, não é pelo simples fato de ser uma comunicação espiritual, autêntica como comunicação, que nós temos que acreditar nela. E o que diz a ciência a respeito disso? Que nós somos emissores e receptores de energia e só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Exatamente isso. Queremos receber espíritos de luz, precisamos ter luz na nossa alma, falando metaforicamente. Nós vamos atrair de acordo com a nossa vibração. E é daí, por isso, que os espíritos têm o seu método. Método é importante. Um dos mais importantes pronunciamentos da humanidade é o discurso do método de Descartes. Qual é o método do estudo da espiritualidade? O espírito se manifesta e eu digo: agora, por favor, espírito, leia a página 57 do livro que está fechado em cima da mesa. Eles não se prestam para isso. Nós temos que ter inteligência de perceber mais adiante. Nós não vamos chamar Einstein a uma escola para apresentar-lhe uma prova e dizer: diga quantos são 2 mais 2. Ele vai embora. Não está nesse nível de curiosidade, porque aí a pessoa começaria a acreditar sem ter amadurecido suficientemente. Acreditaria no fenômeno e jamais chegaria a perquirir as causas do fenômeno. Houve um tempo na história da eletricidade, quando os primeiros passos desse estudo estavam sendo dados, que havia muitas pessoas com conhecimento rudimentar de física e usavam esse conhecimento da eletricidade para espetáculos de rua. Por exemplo, nós podemos colocar uma pessoa em cima de uma estante, de um apoio qualquer, isolado do piso, e carregar eletricamente essa pessoa a ponto de seus cabelos ficarem em pé. Não leva choque, não leva nada, porque está isolada. E aí, se nós aproximarmos uma lâmpada fluorescente do nariz da pessoa, vai saltar uma faísca do nariz. Os cabelos vão ficar arrepiados e podem ficar luminescentes se estivermos no escuro. Então, fazia-se todo esse tipo de espetáculo de mágica, as pessoas adoravam aquilo. Agora, vamos transferir isso como se fosse algo em relação à nossa crença. Então, as pessoas passaram a acreditar que existia eletricidade, porque observavam vários fenômenos. Podem pensar que existe espírito porque observam vários fenômenos. Aí o mágico da eletricidade se apresenta numa praça pública, num dia úmido, e não acontece nada de faísca elétrica. E qual é a conclusão do fenomenologista? Aquilo foi um truque. Essa tal eletricidade não existe. O cara nos enganou. Qual é a conclusão daquele que buscou só vários fenômenos espíritas e achou alguns muito interessantes, alguns fenômenos espetaculosos? Os espíritos de luz não são chegados, via de regra, a produzir espetáculos. Jesus não andava levitando em público para mostrar poderes. Usava-os para o benefício do próximo. E aí, qual seria a conclusão deles? Nos enganaram. E aí fazem de tudo tábula rasa, porque é muito simples fazer de tudo tábula rasa. Não existe esse negócio de espírito, tudo isso de caridade é bobagem, porque aí vem as consequências. E lei do amor e etc. Eu não gosto do meu vizinho, vou mesmo dar uma surra nele e acabou. Porque não tendo embasamento, daí ser uma doutrina para ser estudada, se nós não temos o embasamento, nós nos desiludimos com facilidade. A palavra desilusão é muito interessante, né? Só se ilude quem se ilude. Então, evitar a ilusão é uma grande prevenção, é a medicina preventiva. E é exatamente essa que a doutrina dos espíritos nos aconselha. E com o advento da nova ciência, o que aconteceu?
como nós vamos recebendo energia nas frequências em que vibramos, nós nos tornamos os construtores do nosso destino. E, nesse sentido, se nós vibramos com o bem, se nós vibramos na harmonia, claro que tudo que se trabalha é estatístico. Tem exceções de lado a lado. Por exemplo, numa pesquisa de Harvard sobre pessoas que têm espiritualidade e pessoas que não têm espiritualidade, entre outras coisas, se concluiu que as pessoas que praticam alguma forma de espiritualidade, submetidas a intervenções cirúrgicas de alto risco, têm menor tempo de recuperação e a possibilidade de recidiva é muito reduzida. Não quer dizer que aconteça com todos, mas é estatístico. É percentualmente maior o número de pessoas que, ao serem submetidas a uma intervenção cirúrgica de alto risco, se recuperam em um tempo normal, em um tempo relativamente curto. É muito maior essa recuperação rápida entre pessoas que praticam algum tipo de espiritualidade e pessoas que não praticam, mas é estatístico. É 90% aqui, 10% ali, 80% aqui, 20% ali. Nós temos que fugir dessa ideia de absolutismo e de resultados imediatistas. Então, o que aconteceu também era que, como essa espiritualidade nos sistemas religiosos antigos era muito incerta, nós começamos a viver muito um clima de medo de Deus, de medo da espiritualidade e de ressentimento. Passou a ser feio um gozar de boa saúde. Passou a ser feio ser uma pessoa bem-sucedida. E para muitos ainda é. Passou a ser feio ter conhecimento. Passou a ser feio ser bonito. Tudo passou a ser feio de repente. Começaram, num lance absolutamente fora dos pródromos científicos, começaram a dizer que isso aqui era um mundo só de sofrimento. Nós sabemos. Estamos evoluindo de um mundo de expiações e provas, que estamos passando para um outro degrau, o que não vai acontecer por milagre às 12 horas, 15 minutos e 18 segundos do dia X do ano tal. Não, essa evolução depende de nós. A ciência sabe que só se produzem os efeitos quando as causas capazes de gerá-los são produzidas, são realizadas. Então, nós sabemos que estamos nesse trâmite de evolução espiritual. Mas também sabemos que não é proibido ser feliz. E é isso que a ciência tem comprovado atualmente. A espiritualidade não precisa ser associada ao fracasso na vida material. Pobreza é algo que nós devemos combater, é algo contra o que nós devemos lutar, mas não é necessariamente mérito, não é bonito, não fica até mal para a nossa civilização que haja pessoas em grande grau de necessidade. Mas, por outro lado, buscar uma vida confortável, buscar ser uma pessoa agradável, gostar da beleza, não é nenhum tipo de coisa negativa. Todas as coisas boas vão se somando. E esse é outro trunfo que nos é apresentado a partir dos conceitos da física contemporânea. Quando nós estamos num estado de boa vibração, nós estamos bem de tudo. Os próprios traços fisionômicos de uma pessoa raivosa são completamente diferentes dos traços fisionômicos de uma pessoa espiritualizada, de uma pessoa que transmite calma, de uma pessoa que transmite amor. Não é apenas o que nós chamamos senso estético, não. São os traços que indicam. E aquilo que hoje nós descobrimos também pela via da ciência, que confirma a espiritualidade, a aura, essa radiação bioenergética, no dizer dos seus primeiros estudiosos, Simon e Valentina, na antiga União Soviética, esta aura que nós transmitimos, que faz com que determinadas pessoas se sintam bem na nossa presença, outras nem tanto, e aí nós vamos realizando essa tarefa de nos conhecermos melhor. A ciência nos mostra exatamente isso. Nós podemos, por exemplo, e nem tudo deve ser atribuído à vida passada. Nós não podemos exagerar nas nossas convicções. Há pessoas, mesmo dentro da nossa doutrina,
infelizmente, que parecem não viver o presente. Tudo é passado. E tudo é submissão. Aceitar aqueles testes, né? Prova, propriamente sentido de sofrimento. Aceitar aqueles testes que nos aparecem na vida, convite que a vida nos faz para avançarmos no nosso conhecimento. E não significa que nós não devamos lutar. E há pessoas que acham que não. Não, se a dor está aí, a dor tem uma causa. Então, não anestesia, faz operação, faz intervenção cirúrgica sem anestesia. Porque se a dor está aí, é porque ela tem um motivo. Há pessoas que acordam com dor no braço e dizem, eu devo ter batido em alguém na outra vida. Deixa doer, que isso faz bem para mim. Isso, infelizmente, isso freia o processo de cura. Imagina que a gente vai fazer, e hoje está provado que a prece, mesmo à distância, e mesmo que a pessoa que está recebendo essa prece não tenha conhecimento do fato, a prece faz bem. Claro que se a pessoa sabe e entra em sintonia, é melhor, porque ela se prepara mais para receber, ela sintoniza melhor o seu equipamento naquela frequência da prece, do amor, da fraternidade. Mas há pessoas também que atrapalham. Olha, hoje nós temos uma reunião no centro, vamos fazer uma vibração para esse teu problema aí de dor nas costas, passar logo, nós vamos, às 21 horas, por exemplo, se prepara que nós vamos vibrar pela tua saúde. Deixa assim. Não há efeito sem causa. É um jeito errado de interpretar a lei que muitas pessoas têm. Não há efeito sem causa, verdade, só que a causa pode ser material, pode ser uma torção, pode ser uma distensão muscular, nem toda a causa está lá na outra vida, mas eles dizem, não, deixa assim, que se eu estou sofrendo, tem alguma razão. Se eu tiver que deixar de sofrer, eu deixo de sofrer. Mas se eu tiver que continuar sofrendo, graças a Deus, não tem nada a ver com isso, para sofrer essa acusação. Graças a Deus que eu estou sofrendo, porque eu estou resgatando. Eles estão, parece que pagando uma conta para entrar com conta zerada lá no plano da espiritualidade. Fora os que fazem a caridade pedindo aos seus protetores, olha, anota que eu estou fazendo isso porque é a juro a minha aplicação. Quando eu chegar lá no alto astral, eu quero cobertura, com piscina jacuzzi. É um raciocínio desse tipo. Infelizmente, nós temos que fazer, nesse ponto, ser kantianos. O certo porque é certo. E sabendo, completando com a parte espiritual, o certo porque o certo nos dignifica. Porque a ética está de acordo com a grandeza espiritual que devemos procurar, que devemos adquirir. Então, não é na vida passada que nós devemos viver, nós temos que viver a vida presente. Ah, mas como aqui é um mundo de muita expiação, nós não temos que ter nenhum tipo de alegria material. Como é que eu vou festejar meu aniversário se há pessoas que estão com fome pelo mundo? Se isso fosse sincero, a gente deveria perguntar a essa pessoa, em vez de estar fazendo teus amigos que querem te homenagear sofrer, em vez de estar aprendendo alguma coisa de bom na vida, estás usando um falso argumento, porque qual é a instituição de caridade que tu ajudas? O que tu fazes por essas crianças em que estás falando nesse momento? Em geral, nada. É apenas para descontentar os outros, porque há pessoas que não aturam a alegria, assim como quem vive no escuro não atura a luz forte nos seus olhos. E a alegria faz bem. Ah, mas aqui não é o lugar de ser feliz. É. Aqui não é o lugar de ter a felicidade plena, a felicidade absoluta. Mas também não é o lugar de viver entristecido e entristecendo aqueles que nos cercam. Como é que nós chamamos mesmo o evangelho? Vamos fazer um exercício de memória. Me parece que a gente chama o evangelho de boa nova. Boa nova significa boa notícia. E quando se recebe uma boa notícia, o que se faz? Nós vamos chorar nos cantos e nos queixar? Ou nós vamos divulgar a boa notícia, abraçar os nossos amigos, comemorar a vida? Isso que nós fazemos com a boa notícia. Gostar da vida. Muitas pessoas não gostam da vida por serem onipotentes, porque a vida é uma amante cheia de surpresas. E tem gente que não gosta de surpresa. Os onipotentes acham que tem que ser de acordo com o seu caderninho ou nada feito. E como não se pode mandar na vida, eles passam a não gostar dela.
como aquelas pessoas que só gostam de quem as obedecem, não gostam dos outros, gostam de si mesmos. São narcísicos, são onipotentes, e a doutrina espírita nos ensina um caminho completamente diferente disso. Imagina uma pessoa que tem a possibilidade de servir os outros com alegria, tem um bom potencial a desenvolver, que tem a sua família e resolva dizer que aqui não é para ser feliz, aqui é para ser triste. Ir ao cinema? Não. Nada de cinema. Isso é diversão boba, isso é futilidade, perda de tempo. Futilidade também faz bem. Quando eles esvaziam um pouco a cabeça, só futilidade não. Ah, festa. Festa de jeito nenhum. Como é que vai festejar num mundo infeliz como esse? Nós estamos aqui para sofrer. Lembram de histórias de santos da antiguidade? Havia um que botava uma pedra dentro do sapato para sofrer quando caminhava. De repente, com recursos que havia naquela época, arrumava uma gangrena no pé e até morria disso. E achava que estava servindo Deus, porque a imagem de Deus não era da inteligência suprema. Era um Deus sádico, sofre bastante, que eu te dou uma moedinha aqui em cima quando chegarem, que não é exatamente a nossa ideia. Então, esse sofrer vai acontecer o seguinte, a pessoa com toda a sua possibilidade, só sofreu. Tudo bem. Desencarna. Aí, seus mentores vão perguntar, o que tu fizeste na vida? Ah, meu bom protetor, sofri. Sofri tudo que era possível. Não gozei nenhum desses chamados prazeres da vida. E a tua família ficava muito triste vendo que eu só sofria, que eu proibia festas, que eu proibia o cinema, que eu proibia a diversão, mas assim eu também fui levando-os ao sofrimento, que é a tábua de salvação, é o caminho da dor, o melhor, mais luminoso e único caminho. Então, pode dizer o seu orientador, o querido irmão aprendeu a sofrer. Sofreu. Todas as suas possibilidades foram usadas para sofrer. Sim. Então, já que fizeste um mestrado em sofrimento, volta para fazer o doutorado, porque parece que essa é a tua especialidade. E não é isso. A vida tem que ser vivida com alegria, alegria de termos amigos, de estarmos aqui aproveitando o engenho humano, a capacidade inventiva, não para fabricar armas de destruição, mas para fabricar um veículo extraordinário de comunicação, que permite aquele milagre, como eu disse, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, levando a nossa palavra, levando o nosso pensamento, trocando boas energias, porque quando nós estamos contentes, nós emitimos boas energias e atraímos energias do mesmo tipo. E esses momentos de contentamento nós devemos guardar na memória, porque quando surgirem as dificuldades, não precisamos fabricá-las, elas são naturais da vida, elas surgem. Nós teremos pelo menos a memória de que houve momentos bons, houve momentos felizes, e se os houve, nós poderemos outra vez desfrutá-los. Basta que passe essa tempestade, basta que passe algum momento negativo que nós estejamos vivendo. Então, o Espiritismo, embasado no Evangelho de Jesus, ele está confirmado pela física quântica. Não estamos dizendo, e é uma tolice que muitos andam a propagar por aí, que a física quântica provou a comunicação, provou a espiritualidade. Não, não. Na filosofia da ciência, onde não há decidibilidade, e sim graus de plausibilidade, não há incompatibilidade entre o que diz a ciência contemporânea e o que diz a doutrina espírita. Não há conflito, mas os temas são diferentes. Falamos em energia, falamos nas possibilidades espirituais, mesmo que às vezes em outro sentido, falamos que a realidade não é a objetividade da matéria, que nós estamos precisando de novos conceitos para explicar fenômenos da própria física. Então, nós temos uma equaçãozinha um pouco diferente, que eu proponho em um livro. Antes, conhecimento científico e conhecimento espiritual eram antagônicos. Hoje, nós podemos dizer que conhecimento científico mais conhecimento espiritual igual sabedoria. Nós os completamos. As religiões antigas foram absolutamente incompetentes no sentido de buscar e incentivar o conhecimento científico, e tinham alguma competência muito limitada na explicação da espiritualidade.
A ciência oficial não tomava conhecimento da espiritualidade, embora fosse competente relativamente em relação aos problemas do próprio mundo físico. Porque, assim como as religiões tinham competência relativa ao explicar a espiritualidade, a ciência também tinha só competência relativa, porque muitas coisas mudaram, novos paradigmas surgiram para explicar o próprio mundo material. Hoje, há uma evolução no sentido da filosofia da ciência, não é mais diploma científico dizer-se materialista, até estamos marchando para uma posição oposta, então podemos dizer que houve um aperfeiçoamento nos dois lados. Desse aperfeiçoamento, a união prevista por Allan Kardec, e daí a equação, conhecimento científico mais conhecimento espiritual igual sabedoria. Essa sabedoria que nós devemos buscar para termos a nossa alegria de viver e para atingirmos o sucesso em todas as nossas atividades. Não é preciso ser um fracasso numa atividade para ser um sucesso no outro, não. Espiritualidade, por si só, já é sucesso. Apoiado agora na filosofia da ciência, o espiritismo deverá crescer com humildade. Não somos os donos da verdade, estamos abertos ao conhecimento novo. Não podemos, sob pena de sermos infiéis à nossa própria doutrina, recusar sem observar. Primeiro se observa, se formula a hipótese, se experimenta e só então se recusa. Há pessoas que têm um grau de inteligência muito superior que nós ainda não compreendemos muito bem. Quando discutem alguma coisa na área da filosofia, ingressando no tempo da espiritualidade, e a gente lhes pergunta, mas o amigo não acredita em A, B, C, mas já leu o livro tal, já tomou conhecimento tal ideia? E temos uma resposta fantástica. Não li e não gostei. Isso é de uma inteligência suprema da pessoa que chega ao fim sem passar pelo começo. Isso sim seria salto quântico, se existisse. Enquanto o método científico diz o quê? Observa, formula hipóteses, experimenta e só então conclui. Eles concluem sem observar. Criaram um novo método que naturalmente é rejeitado por qualquer princípio de conhecimento filosófico ou científico. Por isso que nós falamos, quando nós falamos da quântica, nessa abertura, nesse mostrar um homem cósmico, um homem com a espiritualidade também, mostrar, apresentar mistérios para que a própria ciência oficial não fique exageradamente envaidecida, tudo isso nos conduz a uma conexão maior com a espiritualidade, a grande lei da interconectividade. Todos nós, numa medida maior ou menor, estamos interconectados. Isso pode ser traduzido para a lei do amor, isso pode ser traduzido para a lei da caridade, isso pode ser traduzido para a nossa conexão do mundo material com o mundo espiritual. Isso nos traz o quê? Alegria, felicidade, isso nos traz o sucesso na nossa pesquisa, na nossa grande tarefa, que é evoluir. Se a lei é progredir sempre, quanto mais progredimos, mais sucesso. Quanto mais sucesso, mais felicidade. O que não é absolutamente proibido, deve ser, sim, buscado afanosamente por todos nós. Eu encerro aqui agradecendo a todos pelas boas energias enviadas, como sempre, nossa querida professora Nádia. Estou lendo novamente o seu livro, que me foi presenteado, se não me engano, em 2013. E é sempre atual, sempre aprendemos mais um pouco. Estou encantado com aquela introdução toda de como avançou o conceito de religiosidade e tudo mais. Muito obrigado pela sua amizade e pelo seu livro. E assim, agradeço mais uma vez a todos os amigos, e temos aí uns minutinhos até as 10h30 para pergunta, porque interessante, né? Nós falamos, às vezes, tanto mal da humanidade, do progresso humano. Daqui a pouco a gente pega um avião e está num outro continente, está num outro lugar. Isso é progresso. Isso deve nos deixar felizes. Ah, mas também usar um avião para largar a bomba em algum lugar. É a prova que o avião não é o culpado. Nós inventamos e utilizamos ou para o bem ou para o mal. Não há pessoas que pensam em utilizar a própria espiritualidade para o mal. Não há gente que é capaz de rezar pelo mal dos outros.
Então a reza é um problema? Não, o problema é o rezador, que está rezando mal. Muito obrigado e um bom fim de semana. Obrigada, Moacir, por mais uma vez trazer essa profundidade de forma tão encantadora, tão didática, tão precisa também, que nos encanta aqui nos estudos do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O Moacir já é nosso patrimônio já, eu posso dizer isso, porque ele vem aqui há muito tempo, nós somos amigos, então já é nosso patrimônio aqui no ICEB para a nossa alegria. Sempre ligando a ciência à questão da espiritualidade, e isso é uma conquista da doutrina espírita quando Kardec nos falou sobre esse amálgama da razão, da cognitividade com o sentimento, com a religião ou a religiosidade, como queiram. Então, agradecendo muito, Moacir, mas eu gostaria, nós não temos aqui perguntas, continuam aqui abertas, viu? As possibilidades, nós temos um horário que o Moacir vai depois fazer um trabalho profissional, mas nós temos aqui a possibilidade aberta para vocês ainda colocarem aqui no chat. Mas você falou, Moacir, sobre a questão das lacunas, que há sempre um intermediário na cadeia da vida. Você pode desenvolver um pouco essa sua observação ou essa sua afirmação? Certo. Inclusive, eu tirei do nosso estudo do Livro dos Espíritos, quando se argumenta em relação a outros mundos habitados, a outros espíritos em outros graus de evolução. Então, ali é o próprio Kardec que faz a comparação. Se nós estudarmos o mundo da biologia, nós começamos, por exemplo, agora ampliando aquela observação, nós começamos por um unicelular, como, por exemplo, uma ameba. Mas a evolução não passou da ameba para o leão. Ela passou da ameba, do unicelular, para seres cada vez mais complexos, no encadeamento, o que fez o Darwin dizer que a natureza não dava saltos. No mundo quântico dá, mas é outra coisa. Então, a evolução vai sendo contínua. Depois nós chegamos aqui, por exemplo, aos vertebrados, a diferentes categorias, e tudo adaptado à evolução. É um estudo muito interessante que nos explica, por exemplo, por que o maior animal de sangue quente, digamos assim, maior mamífero, é o elefante. E o menor de todos é o camundongo, bem-te-vi, que são parecidos. Isso tem uma explicação científica. Existe uma proporção, vejam a lei da evolução como ela é perfeita, existe uma proporção entre o tamanho dos ossos e o peso dos animais. Então, um fêmur de elefante, claro, é maior que o fêmur de um camundongo, mas não há uma proporção exata, que é o seguinte: o fêmur do elefante é mais vezes maior do que o fêmur do camundongo, do que o elefante é maior que o camundongo. Se o elefante for, vamos usar um número só como exemplo, se o elefante for 100 vezes maior que o camundongo, o fêmur do elefante é mais de 100 vezes maior que o do camundongo. Qual é a consequência disso na evolução? É que se houvesse um mamífero maior do que o elefante, ele teria que ter ossos desproporcionais. O máximo da idade do elefante. Ele não poderia se movimentar, tal seria o tamanho necessário para os seus ossos. E os pequeninhos, qual é o problema? Também uma outra desproporção na natureza. O camundongo, proporcionalmente, troca mais calor com o meio externo do que o elefante. Cada centímetro quadrado do camundongo troca mais calor com o meio externo que um centímetro quadrado do elefante. Claro que no todo o elefante ganha. Então, os animais muito pequenos, eles têm que trocar muito calor com o meio externo. Se houvesse um menor do que o camundongo, onde é que eles arrumam esse calor para trocar com o meio externo? Comendo. Passarinho não está comendo a toda hora? Mondongo está roendo a toda hora? O pessoal diz que alguém come como um passarinho, eu acho que ele está obeso, porque passarinho não para de comer.
Então, o que acontece? Um menor do que o camundongo não teria tempo de processar a digestão. Ele teria que comer continuamente e não teria tempo de fazer as trocas para se manter vivo. Eu sei que aí alguns vão dizer, mas e os dinossauros? Outras condições de temperatura e pressão. Aí a baleia submarina, pressão da água, não a pressão que nós temos aqui fora. Então, estamos falando em animais terrestres. E daí nós vemos que lá do camundongo, o elefante é uma lei, uma continuidade, uma proporção, uma coisa contínua, com mudanças necessárias que impede um mínimo exagerado e um máximo exagerado também, de modo que tudo se encadeia na natureza. E entre nós, só existiria então o espírito do homem, aqui, terrestre, e Deus. Nem intermediário, nada. Não é um mecanismo normal de evolução. E também nós podemos pensar nas densidades. A densidade do perispírito, de acordo com o mundo, e talvez siga uma proporção desproporcional, no mesmo sentido de camundongo, elefante, osso e troca de calor. Então, não é possível que não existam inteligências intermediárias entre a inteligência suprema e a nossa. Por quê? Se tudo isso é vida, a vida tem o seu modelo retratado fisicamente aqui, no nosso planeta, de condições especialíssimas. Então, esse raciocínio Kardec nos apresenta para dizer que deve haver, que é lógico supor a existência, que ele afirma, de inteligências intermediárias entre a nossa e a inteligência suprema. Nós não poderemos passar diretamente, vamos chamar anjo, um espírito de nível bastante superior ao nosso. Nós não vamos passar da nossa condição para uma condição angelical imediatamente. Então, se não dá para passar imediatamente, há outros degraus. E há outros degraus, há outros níveis de inteligência complementando essa tarefa da evolução, que nós, por enquanto, podemos vislumbrar, imaginar, saber exatamente como é difícil. Porque no próprio mundo material, a física diz, não sabemos por que acontece o fenômeno das ações à distância. E aí fizeram uma de avestruz, não sabemos por quê e também não interessa. Nós sabemos como é que acontece. Por quê? Deixa para depois. Filósofos e teólogos, que eles sempre desprezaram, talvez tenham a resposta. Moacir, nessa tua fala também se inscreve na questão da intermediação as plantas que nós chamamos aquelas plantas que são vivas, né? Elas captam coisas. Também é uma fase intermediária no plano evolutivo, no reino vegetal. Eu queria, porque nós temos que respeitar seu tempo, queria que você comentasse, você a pouquinho citou a questão da natureza não dar saltos, e a física quântica dá. Esse natura não facit saltos, que vem lá de Aristóteles, e agora com a física quântica, qual foi a intermediação que houve nisso? Foi a newtoniana só? Primeiro houve a evolução da física newtoniana. Depois, porque algumas, nesse sentido da física, nós tivemos uma mudança radical nos modelos através do estudo da luz. Porque antes da teoria quântica, começou com Einstein, no estudo da luz. A física faz algumas injustiças, não sei se por ciúme ao Einstein, porque Einstein primeiro negou alguns fenômenos, mas depois, estudando, como ele usou o método científico, usando então o método de Kardec também, que é igual, ele começou a estudar os fenômenos e viu que aquilo existia, e queria saber por quê. E foi nesse momento que a física disse, olha, porque não interessa, deixa para lá. Então, essas ideias foram evoluindo. E, nesse sentido, pensava-se antigamente o seguinte, quando é que um material aquecido, por exemplo, é iluminado? Uma barra de ferro, ela recebe calor, os elétrons das órbitas começam a saltar para níveis mais altos, e quando eles voltam para o nível original, o seu nível natural, é interessante que não existe nível natural para tudo. Sabe aquelas pessoas que aparentam, tipo aquele casal margarina, que para a imagem externa se dá muito bem, internamente as regras do Kung Fu são as mais aplicadas,
Ou aquelas pessoas que têm aquele eu de conveniência, mansos e humildes de coração, quando não estão sendo observados. Quando estão sendo observados já é mais diferente, voltam ao seu nível natural. Ainda não fizeram o esforço necessário para subir de nível. Os elétrons também, conforme o átomo tem seu nível natural. Aquecido, recebe mais energia, salta para o nível superior, mas ele volta para o nível natural. Ao voltar para o nível natural, ele joga fora aquele excesso de energia que ele recebeu para a subida em forma de luz. E na física newtoniana se pensava que todos os níveis eram possíveis para os elétrons no mesmo átomo. Então, se ele está no nível 5 e ganha 1, ele vai para o nível 6. Ao voltar, emite luz. Como a cor da luz depende dessa energia, se pensava que todos os átomos podiam emitir qualquer cor de luz quando o material composto por eles fosse aquecido. E se começou a provar que não é bem assim. E aí chegou a uma conclusão importante, que embora a natureza não dê saltos, como regra, nem todos os níveis são possíveis para os elétrons no mesmo átomo. Isso é uma noção interessante para nós. Nem todos os níveis são possíveis para nós numa mesma encarnação. Eu jamais seria um grande pintor na encarnação atual, por mais que me esforçasse. Uma pessoa de 1,60 m dificilmente será um jogador de basquete da NBA, por mais que se esforce. Então, o que acontece, isso nos mostra que nós podemos comparar, nós estamos como se numa encarnação não fôssemos pertencentes a um átomo. Há níveis possíveis para nós, que nós devemos descobrir com inteligência para atingi-los. E quem sabe, em outra órbita, em outra encarnação, em outro ambiente, nós viremos dotados de outros graus de sensibilidade para desenvolver outros tipos de talentos. Porque não há um talento mais importante do que outro. Há talento ou não talento. Às vezes a gente tem que ser radical também. Há música e não música. Porque certas coisas que aparecem por aí estão para a música, assim como a leveza está para o elefante. Uma proporção entender. Mas é exatamente essa passagem que nós tivemos. E os saltos quânticos são em átomos diferentes. Então, o que se provou a partir do momento que se verificou que nem todos emitem todas as cores, é que há determinados níveis possíveis. E se o primeiro nível de um átomo é, por exemplo, o nível 5, e neste átomo o próximo é o nível 10, ele não tem nível 6, nível 7, nível 8, nível 9. Se ele está no 5, ele só pode passar para o 10, que é o nível próximo. E só passa para o 10 recebendo 5 unidades de energia. E se ele receber uma, 5 mais 1, 6. Não, nesse átomo não, isso é relativo. Como o único próximo nível possível é 10, ele só aceita 5. Menos do que 5 ele rejeita. E aí surge uma pergunta interessantíssima. Como é que ele sabe que ele não absorve 1 ou 2? Quem contou para ele que ele tem que absorver 5 para ir para o outro nível? E aí os físicos começaram a falar em grau de consciência das partículas. E no Livro dos Espíritos, essa consciência se desenvolve do átomo ao arcanjo. Então, temos mais uma comprovação importante. Claro que o nível de consciência de um elétron em órbita atômica, o nível de possibilidade científica, não é o nosso nível de consciência. Mas assim como não dá para comparar o nível de consciência do elétron com o nosso, talvez também seja incomparável o nosso nível de consciência com o nível de consciência dos espíritos superiores. Mas nós chegamos lá. Moacir Araújo de Costa Lima, muito obrigada ao ICEB, muito agradecido por mais um encontro com você aqui. Você veio mais uma vez até o ICEB com o carinho e a precisão, a boa vontade, a didática de sempre, por esse estudo profundo e no seu conhecimento em extensão e profundidade dos temas sempre que nos traz. Espiritualidade e sucesso é exatamente isso que você faz, né? Você traz espiritualidade e você é um sucesso aqui entre nós e entre todos os locais que você visita. Nosso coração, como sempre, de amigo, de irmão, nós estamos dizendo a você que o ICEB está mais uma vez muito agradecido a você, e neste instante, juntos, Jesus amado, ao te agradecer a oportunidade de aqui estarmos, na condição em que estamos,
Rogamos-te, Jesus, bênçãos especiais por sobre todos os nossos irmãos, enfrentando duras provas e duras expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Continua, Jesus, por misericórdia, a fazer jorrar sobre o ICEB as bênçãos da produtividade, da prosperidade espiritual e da continuidade material deste sonho de Deolindo Amorim e também de Jorge Andréa, o fundador e o presidente de honra, respectivamente, do nosso instituto. Abençoa, Jesus, o nosso irmão Moacir. Abençoa todos nós que aqui estamos agora em ambos os planos de existência e guarda-nos sob tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.